A paz de Deus com todos. Eu sou a Dani Tártaro e eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil, para quem não sabe. E eu vou contar para vocês uma situação que eu vivi algum tempo atrás, quando meu filho estudava numa escola particular. E algo triste que aconteceu e qual foi minha conduta. O meu filho, ele sempre foi magrinho, pequenininho. Então eu sempre tive um cuidado e uma preocupação com ele, assim. Eu sempre conversei muito em casa sobre bullying e que as pessoas não podem fazer zoeiras, brincadeiras. E se algum dia acontecesse algo com ele, que ele poderia me falar que eu ia tentar ajudar de alguma forma. Enfim, a vida inteira falando isso e preocupado com isso. E aí, um belo dia, a escola onde ele estava me ligou e falou: Dani, eu precisava que você viesse até a escola porque aconteceu um caso de bullying e eu preciso conversar com você. No caminho, eu já fui arrasada. Tipo assim, meu Deus, que dó, que triste, o que será que aconteceu, né? Então eu fui pro caminho já pensando nas coisas que eu poderia falar, imaginando, que a gente fica imaginando na nossa cabeça, né? Tipo, o que ela vai falar, o que eu posso falar, né? E aí, cheguei lá, pra minha surpresa, maior surpresa do mundo. Quem tinha feito o bullying era meu filho. E se não bastasse, a situação ainda piora, fica nesse vídeo. Cheguei lá pra ouvir ela chegou, falou: Dani, então, hoje aconteceu uma situação, nós chamamos o Benjamin pra conversar, porque no intervalo, a inspetora, a tia que fica andando lá, viu ele chamando um amiguinho de alguma coisa. Eu não lembro o que ele falou, tá? Isso faz tempo, eu tô vindo aqui falar pra vocês. Porque foi a primeira e última vez, isso já se faz anos, tá bom? E aí, ele chamou lá o coleguinha de alguma coisa, e ela pegou, e eu já fiquei arrasada, fiquei triste, brava. Falei, como assim? Não é isso que eu ensino em casa. E é uma sensação de tão ruim, né? Quando nossos filhos nos fazem passar por uma vergonha dessa. Parece assim, meu Deus, o que eu tô ensinando dentro de casa? Se eu sempre falo que não é pra aceitar bullying, que se não é pra aceitar, também não é pra você fazer. Enfim. E aí, um fracasso, né? Parece que é um fracasso da minha parte, enfim. Aí ele enquanto foram chamar o Benjamin, ela pegou e falou assim: Dani, a criança que eles zoaram é cadeirante. E o que piora a situação. E aí eu fiquei mais arrasada ainda. Chamaram o Benjamin e a gente veio pra casa. Eu vim num silêncio absoluto. E assim, da minha casa à escola, é pouquinho. Eu já tinha me mudado pra casa nova, então acho que isso faz uns 4 anos. 4 anos. E há uns 10 minutos. E eu vim em silêncio absoluto pra minha casa. Pensando em 1001 maneiras de castigar meu filho. De que eu ia fazer. E ele falava assim no caminho: Mãe, você tá brava? Mãe, o que você vai fazer? E eu falava assim: espera, deixa eu chegar em casa. Aí até chegar em casa, o Senhor me deu uma luz. Porque foi Deus, cara. Porque na hora que a gente tá com raiva, Deus me deu uma luz. Eu cheguei em casa, fui pro quarto dele. Eu falei assim: espera eu aqui. Fui até o meu quarto, peguei o meu véu. E não adianta eu falar como mãe, repreender como mãe e filho, sem eu aproveitar esse momento para ensinar valores, sabe? Então eu aproveitei esse momento e eu trouxe Deus novamente para dentro da minha casa nesse momento. E aí eu peguei e falei assim: nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, quem vai pedir perdão para Deus é você quem errou. Espera só um minuto. E tudo que eu disser, você vai repetir cada palavra. E aí nós fomos orar, ele abriu a oração, nos ajoelhamos. Eu vou resumir para acelerar esse vídeo aqui um pouco. Aí eu peguei e comecei a falar: Papai do céu, me perdoa por isso, por aquilo, agradeço a Deus. E uma oração bem infantil, porque é ele que estava orando.
E aí nessa oração, num certo ponto, eu falava assim, o Senhor dava de falar assim, Senhor, eu agradeço a Deus porque o Senhor tem me dado 2 pernas, tem me dado um corpo perfeito, onde eu posso brincar, fazer amizades, eu posso correr, brincar de pega-pega, esconde-esconde, e eu te agradeço por essa condição, Senhor, mas essa condição o Senhor não deu para aquela criança vive sentada numa cadeira, ela não consegue fazer o que gostaria, não consegue brincar como gostaria, e nesse dia eu pequei porque eu falei algo que magoou aquela criança, e eu comecei, Senhor, meu Deus, o Senhor está me visitando até aqui agora. E o Senhor começou a me visitar na oração de uma maneira, gente, estou emocionada, de uma maneira tão profunda. E o Senhor começou a visitar meu filho e ele começou a chorar, chorar, chorar. Ele não conseguia mais repetir, eu finalizei a oração sozinha. E eu falei assim, eu te faço um propósito que se não for para falar palavras que vão fazer bem para o outro, eu não vou mais falar. Gente, eu levantei da oração, encerrei a oração sozinha. Ele estava em prantos, chorando assim, sabe aquele choro? E aí ele me abraçou forte, pediu perdão para mim, que ele nunca mais ia fazer aquilo. E de fato foi a primeira e última vez. Ele é criança, nós somos pais sarristas, brincamos dentro de casa, mas sempre nos policiando. Quando a gente percebe que é uma brincadeira que afeta, que o outro muda um pouco a expressão, a gente acaba, a gente para, porque eu sou de uma geração que não existia bullying, gente. Era brincadeira, tudo era zoeira. Você fazia aqui, tomava ali. Então a gente está mudando esse nosso jeito também. E eu agradeço a Deus por essa forma que o Senhor me ensinou naquele dia. Não briguei com meu filho, não pus ele de castigo. Simplesmente fizemos aquela oração. E aquilo já mudou ele. Somente a oração, gente. E eu sou grata a Deus, vim trazer isso para vocês. Não sei como que vocês vão levar esse assunto, se eu fui certa, se eu fui errada. O comentário tá aí, viu? Vocês podem comentar, a gente conversa. E é isso.